de fraternidade, que sempre me acolhe com muito amor, sempre me sinto tão beneficiada de estar junto com vocês. Quero agradecer o convite merecido da casa, na pessoa de Jailson, pela simpática receptividade de José Wilson, e parabenizar pela escolha, né, do tema, da obra estudada. O canteiro sempre tem esse cuidado muito grande, né, de eleger para as doutrinárias obras que tenham plena consonância, né, com a codificação espírita, tanto essa mensagem lindíssima de Hamed, né, que o Wilson leu, quanto a própria obra Roteiro de Emmanuel. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito basilar. É um tema, assim, que é honroso até, né, nós, como oradores espíritas, expor alguma ideia sobre e, em generalidade, refletirmos sobre a missão do Espiritismo. Então, vamos tentar analisar o que na obra Roteiro, lá no capítulo 38, Emmanuel começa a dizer como basilar para esse tema. Ele fala na sua abordagem sobre a missão do Espiritismo no sentido de uma continuação do cristianismo primitivo, que tanto quanto o ministério do cristianismo, a missão do Espiritismo não será derruir as escolas de fé até agora existentes. E a gente sabe que há inúmeras escolas religiosas, todas muito respeitáveis, cada uma atendendo a certas circunstâncias, padrões de consciência, né? Atendendo a certas necessidades, com interpretações muito válidas, umas, outras, um tanto quanto questionáveis, mas não nos cabe nenhum tipo de julgamento. A diversidade desse ensino me parece que está atinente àquilo que Paulo escreve em uma de suas epístolas sobre o alimento, né? Quando eu era menino, eu me alimentava como menino, mas chegando a ser homem, não me cabe mais o alimento de menino. À medida que a gente vai crescendo nesse entendimento mais profundo sobre os milagres de Jesus, sobre as cenas do Evangelho, a gente vai buscando um alimento mais consistente. E não há aqui nenhuma presunção em falar sobre isso dentro do Espiritismo. O Espiritismo não detém sobre toda a verdade, é sobre isso que Emmanuel fala, mas eu falo com respeito à autonomia e à responsabilidade individual. Para mim, particularmente, esse é o ponto alto do Espiritismo, né? A gente tem uma reflexão muito clara e muito objetiva no sentido de se perceber, né, como o centro da vida que criamos, ou seja, as repercussões dos nossos atos são diretamente vividas na nossa existência, né? Então, Emmanuel vai falar que, assim como Cristo acolheu a primeira revelação de Moisés, a doutrina dos Espíritos também se apoia nas revelações que antecederam, né? Nessas revelações divinas que carregam, como diz Kardec na obra Gênesis, a verdade essencial, que não se destroem com a passagem do tempo, que se confirmam, inclusive pelo avanço da ciência, como diz Kardec. Só essa fé sincera, robusta, verdadeira, é capaz de encarar a razão face a face, que representa, então, o suprassumo, o teor essencial da religiosidade. Nós não vemos, como Emmanuel diz, Jesus criticando em momento nenhum qualquer profeta do Antigo Testamento. Pelo contrário, a gente vai ver, ao estudar o Evangelho, a contínua citação de Jesus a falas, a profecias que se realizam no Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento. Eu me lembro, por exemplo, de um discurso de Pedro, no capítulo 2 de Atos, quando Pedro faz referência à profecia de Joel, dizendo que vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Pedro, no Pentecostes, recordava no Antigo Testamento. E ele faz isso, logicamente, inspirado pelo exemplo, pelo modelo que sempre foi o Cristo. Então, o Consolador prometido, a doutrina espírita, não vem para censurar os pioneiros dessa ou daquela forma de crer em Deus. O Espiritismo, acima de tudo, é um processo libertador de consciências, a fim de que a nossa visão possa alcançar horizontes mais altos. E aí a gente para e pensa. A doutrina espírita, enquanto doutrina dos espíritos,
essa voz que não é individual, mas que são vozes que em uníssono falam coletivamente, consistentemente sobre uma mesma ideia essencial. É interessante isso, né? Kardec vai escrever em A Gênese, no capítulo 1, Caracteres da Revelação Espírita, que a primeira revelação está personificada em Moisés, a segunda no Cristo, e a terceira é um conjunto, um coro de vozes, de espíritos que do mundo espiritual vêm para revelar essa realidade dos entremundos, de como há a intervenção do espírito sobre o mundo corporal, do que sucede depois da morte, pluralidade das existências, imortalidade da alma, dentre tantos outros conceitos. E isso é trazido com o objetivo de que nós aproveitemos melhor a nossa vida enquanto encarnados, com o objetivo de que possamos evoluir cada vez mais e sempre. Por isso o Espiritismo é libertador de consciências, né? Kardec vai pontuar em O Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, que inclusive é um capítulo pouco lido, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, recomendo fortemente. Antes de cada prece, Kardec escreve prefácios, assim, brilhantes, que são dignos de estudo, por isso eu faço a citação. No item 9, ele colocou uma prece para os médiuns, e no prefácio dessa prece ele vai dizer: ora, para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza, Deus outorgou ao homem a visão corpórea e a inteligência para desenvolver uma série de instrumentos. Aí ele vai dizer, para que o homem devasse o macrocosmo, ele criou o telescópio, que o favorece observar os astros. Para que devasse o microcosmo, ele criou o microscópio, para penetrar nesse mundo dos infinitamente pequenos. E para penetrar no mundo invisível, conferiu a certos homens a mediunidade. E nesse ponto, a gente percebe o quanto que a mediunidade foi utilíssima por Kardec durante a codificação, justamente por utilizar os medianeiros como porta-vozes dessas vozes do além, né? São esses órgãos materiais de que servem-se os espíritos para que possam expressar a nós ideias de uma maneira inteligível. Então, esse intercâmbio mediúnico, alargando as possibilidades de trabalho do bem no espiritismo, se afasta daquela noção do sobrenatural, da fantasia, do milagre, da profecia, da predileção de certas pessoas, destrói aquela imagem dos médiuns especiais, dos médiuns que devem ser idolatrados, devem ser divinizados, ou perceber que a mediunidade ela é um recurso que alcança diversas classes sociais, né? Diversos indivíduos, independente da sua posição, da sua localidade, da sua religião, como um recurso do alto para que nós, colaboradores imperfeitos, possamos nos adiantar moralmente e contribuir para o adiantamento moral também dos nossos irmãos. Então, é uma oficina de trabalho para o seu próprio adiantamento e que deve, por isso, ser zelado de forma religiosa, sem se transformar em divertimento ou distração. Então, Emmanuel vai falar que o espírita deve ter noção que o espiritismo respeita todas as crenças sinceras e que ser espírita não é para nós nenhuma condição de nos tornar melhores do que efetivamente nós somos, nem piores. Pelo contrário, é um acréscimo de responsabilidade, porque a gente tem acesso a um repositório de conhecimento vastíssimo que, infelizmente, outras consciências ainda não têm. A gente consegue estudar o Evangelho com uma profundidade tal, de modo que, por exemplo, a gente estuda obras como a série psicológica pelo Espírito Joana de Ângeles, que a gente tem uma visão do espírito imortal, falando sobre conflitos existenciais, sobre o sofrimento, sobre o sentido da vida, que nos dá uma força muito grande para enfrentar as vicissitudes, recursos que são despertados no nosso interior através do conhecimento. Obras como a coleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, que a gente vê a consonância
com aquilo que está escrito na codificação espírita e com exemplos aos milhares com respeito a certas posturas e comportamentos que podem ser réplicas da nossa vida, experiências que podem nos servir de aprendizado, sem que necessariamente a gente precise passar por aquilo. Então, é um manancial imenso de conhecimento que deve ser bem aproveitado. Ou seja, a mensagem espírita, ela não é para outros, ela é para nós. E a gente tem que ter cuidado com esse catequismo, né? Às vezes, isso às vezes ocorre, né, numa reunião familiar, como por exemplo do Evangelho do Lar, sei lá, cai a passagem lá, a indulgência. E aí, mentalmente, às vezes a gente se pega, né? Essa daqui foi para fulano, né? Tá precisando ser indulgente, anda muito severo para com os outros. A mensagem é sempre para nós, porque nós somos os trabalhadores da última hora, que estão sendo convocados ao dever impostergável de praticar a caridade. E é preciso trabalhar pela nossa própria melhoria. E o Espiritismo nos dá todo o aparato para isso, todos os recursos para que nós possamos desenvolver esses potenciais, observar as nossas tendências instintivas. Então não cabe, por exemplo, ao espírita, ainda hoje, ter aquela vã curiosidade. Mas o que será que eu fui na última reencarnação, né? Será que eu fui a rainha da Inglaterra, né? Provavelmente, né, esse orgulho meu deve ser herança da nobreza. São tendências sutis que surgem às vezes nessa curiosidade que parece ingênua, mas que na verdade é um afastamento, é uma certa fuga ao dever, né? São curiosidades vãs que não necessariamente vão nos levar a lugar algum. Kardec nos dá, em O Evangelho segundo o Espiritismo, especificamente sobre isso, a diretiva. Se você quiser saber qual a tônica da sua reencarnação, quiser saber qual o gênero de provas que está lá no seu planejamento reencarnatório, a função ou as funções que você veio desenvolver nessa existência, em que você tem errado, basta você olhar, em primeiro lugar, para a sua família. Na sua família, você reencontra os motivos, os pretextos de realinhamento da sua vida. Com quem você tem dificuldade, principalmente no seio familiar, anota aí que aquilo é uma lição que lhe cabe. Se a gente observa também as nossas tendências instintivas, como vai dizer Kardec no Evangelho, no capítulo 17, Sede Perfeitos, as nossas tendências de reatividade, agressividade ou de inação, fuga ao trabalho, são pontos que não precisa, com todo o meu respeito às técnicas de regressão, a vidas passadas, mas que não precisa se submeter a isso para satisfazer essa curiosidade com o pretexto de poder evoluir cada vez mais e sempre, né? O esquecimento do passado foi uma bênção conferida por Deus, não à toa, né? Nós sabemos o que precisamos saber. E o aguilhão da nossa consciência de tempos em tempos nos coloca naqueles caminhos que a gente efetivamente precisa seguir com o objetivo de aproveitar essa experiência. Então é só observar as nossas intenções, as nossas reações mais imediatas. São padrões que provavelmente a gente vem repetindo, reencarnação após reencarnação, que quase sempre provocam problemas de relacionamento, conflitos entre as pessoas e que a gente precisa vencer através da perseverança e da coragem de fazer esse trabalho íntimo. Porém, se tiver duro, nós não somos obrigados a continuar a ser espíritas. A missão do espiritismo não é fazer proselitismo. O espiritismo não quer ser a seita, porque nem é uma seita, que reúne ou arrebanha a maior quantidade de fiéis. O espiritismo mantém as portas abertas e não faz sequer contrato de fidelidade com quem procura o espiritismo na hora do sofrimento para dizer, você procurou o espiritismo na hora do sofrimento, agora você vai precisar trabalhar aqui, viu? Para ajudar outros que também estão em sofrimento. Nós estamos liberados sobre esse ponto de vista. Os espíritos não nos prometem o céu, não nos ameaçam com o fogo do inferno. Como, infelizmente, sem tecer nenhuma crítica sobre isso, mas a gente observa em outras esferas. Então, se eu acho difícil ser espírita, eu posso viver uma coisa, uma religião, um movimento que eu seja capaz de viver bem. Como diz
o médium e escritor Raul Teixeira, espiritismo é para quem aguenta. Então Emmanuel vai dizer: porém, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. E o que seria a fidelidade à doutrina espírita? Emmanuel sempre firme, conciso, objetivo, né? Associando amor e energia nas suas reflexões. A gente só é fiel ao que ou a quem a gente ama. Quando a gente percebe sentido naquilo com que ou com quem a gente estabelece um vínculo. Então, se a doutrina espírita por mim foi eleita como móvel de vida, que isso não seja uma aparência exterior, mas que isso faça parte da minha verdade mais profunda, do meu ideal mais sincero, a ponto de eu utilizar a minha hora de descanso para trabalhar pelo Espiritismo sem precisar cobrar nada da doutrina e sem esperar nada dos benfeitores espirituais, porque a oportunidade de trabalhar pela doutrina, de estudar a doutrina, de repartir esses conhecimentos, né, de aprofundar-me nesse ensino, já é o ganho que eu tenho, né, com o Espiritismo. É um alívio que eu tenho desse clima materialista no qual nós estamos imersos, vivendo num planeta de provas e expiações. Maravilhoso, mas materialista, narcisista, exibicionista ao extremo. Então, essa fidelidade à doutrina significa tratá-la com a profundidade dos nossos sentimentos, sem traí-la. Não é ser perfeito, nenhum de nós é, a menos as exceções dos espíritos missionários. Mas não é ser perfeito. E também não é se incomodar com a acusação de hipocrisia, por quem geralmente não nos conhece. Mas a doutrina exige um autogoverno, uma disciplina muito grande. E isso muitas vezes é um trabalho silencioso. É um trabalho que a gente faz solitariamente, embora não estejamos fugindo do convívio com as outras pessoas. Mas o crescimento espiritual é quase sempre um trabalho solitário, em que a gente faz uma reflexão íntima, uma meditação sobre os nossos atos, muitas vezes no silêncio do nosso quarto, em meio a uma prece, né? E fugir dessa ideia de ficar muito suscetibilizado em relação às críticas. Não é ignorar a opinião do outro. A opinião do outro é muito valiosa, como feedback de observação. Se nós vivêssemos sozinhos, Ave Maria, Patrícia, a melhor das criaturas humanas. Problemáticos são os outros, Patrícia é um anjo. Agora bota a Patrícia para conviver, né, entre as outras pessoas, para você ver quem é essa mocinha. Então, essa convivência e ouvir a opinião dos outros é super relevante, mas que a gente consiga dar o peso às coisas que a gente ouve. Kardec fez isso. O Espírito Erasto tem uma mensagem que ele endereça a todos os médiuns em O Livro dos Médiuns, quando ele vai falar sobre a importância desse compromisso com a evolução moral do médium, que ele vai dizer: é preferível rejeitar 10 verdades do que assumir uma coisa como falsa. Tudo que chegar para você, passe pelo crivo da razão, independente de quem seja. Porque sobre essa falsa ideia, pode-se construir um edifício que em pouco tempo derruirá e afetará a construção da codificação como um todo. E foi graças a essa clareza, a esse cuidado, a essa seriedade, a essa fidelidade kardeciana, que hoje nós conseguimos estudar a doutrina espírita e seguir como lema de vida puríssimo, válido, não obstante estarmos no século XXI. Então, guardadas as devidas proporções, a gente deve imitar a fidelidade de Kardec. Então, se no Espiritismo nós fomos nos deixar levar pelos ventos das circunstâncias, né? Estudar quando quer, trabalhar quando quer, nós vamos sempre fazer um péssimo trabalho. Nós escolhemos ser espíritas. E não existe espírita não praticante. A nossa função é justamente praticá-la. É isso que Kardec coloca no Evangelho, o compromisso do espírita de ser cada dia melhor do que foi ontem.
de domar suas más inclinações com a sua reforma moral. Só que para isso é também preciso ter bom senso, para que a gente utilize a nossa razão com lucidez, principalmente num tempo como a gente está vivendo hoje, em que falta de discernimento e lucidez é o que mais tem disponível em redes sociais, na TV e no nosso cotidiano. Tem uma questão de O Livro dos Espíritos, 148, que Kardec vai fazer uma pergunta sobre o materialismo. E os espíritos respondem sobre a missão do espiritismo. Eles vão dizer: a missão do espiritismo consiste justamente em nos esclarecer a respeito do futuro. Ou seja, ninguém está enganado. A gente tem total noção do que vai nos acontecer após a morte. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade, sobre a qual cada um conjecture à vontade. Eu acho que quando eu morrer, né, vai ter uma nuvem com os anjos tocando harpa, ou então vai ter, sei lá, um caldeirão fervente onde eu vou amargar os meus dias. A gente sabe exatamente que a gente morre e vai para onde nós vivemos enquanto estivemos aqui. Ou seja, o nosso estado de consciência é o que plasma o céu ou o inferno, para onde a gente vai, né? A morte não nos transforma em ninguém. A morte é simplesmente uma passagem de plano, do mundo material para o mundo espiritual. As nossas ideias, elas têm vida e elas orbitam em redor dos meus passos. Então, se eu quero saber para onde eu vou, é simples. É só analisar o que eu passo diuturnamente vitalizando em meus pensamentos. O que nas minhas ações e nos meus comportamentos, como eu ajo e qual o resultado disso nas minhas ações. E aí, colocando na balança, eu posso ter uma ideia da psicosfera que é mais atraente em relação à vida na qual eu já habito, né, mentalmente. Então, é a realidade que nos aparece no Espiritismo, porque os espíritos, né, os seres além-túmulo que vêm, descrevem a situação em que se acham, e ela combina diretamente com a forma como viveram. Eles vêm relatar o que fazem e facultam-nos com isso assistir às peripécias da vida em que vivem. Por isso o Espiritismo é o mais potente auxiliar da religião, dizem os espíritos. Ele permite que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e que nós sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Ora, se eu quiser um lugar melhor, não estou satisfeita com aquilo com que vivo, com o que plasmo, simplesmente está no meu querer realinhar a minha rota pela via do amor. Por isso, é importante que a gente possa ter tanto cuidado com a questão do agradar. Emmanuel tem uma mensagem que ele vai falar sobre o problema de agradar. Como a gente esquece do apóstolo Paulo, né? Citado inclusive por nosso amigo Wilson. Na Epístola de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, Paulo vai dizer: se eu estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo do Cristo. Isso não significa você ser indiferente à opinião dos outros. Sabe aquela história? Eu sou desse jeito mesmo, quem quiser que me aguente, se não gostar de mim, os incomodados que se mudem. Não é isso. Isso não é viver com respeito, tolerância e fraternidade. Mas há pessoas que passam, inclusive, por cima dos seus valores morais com o objetivo de agradar aos outros, que muitas vezes não têm o menor discernimento e não sabem para onde estão se conduzindo. Pessoas que se deixam conduzir por certas referências que elegem como padrões morais e que, na verdade, são muitas vezes até mais imperfeitos do que a própria pessoa. E aí, a gente acha que na hora da morte vai haver uma transformação mágica com respeito dessas coisas. O Espiritismo é muito claro nesse sentido. Ele elege um modelo em guia indefectível. Com isso, já facilitou e muito o nosso trabalho. Não precisa escolher.
Você não precisa passar horas no Instagram para escolher um influenciador digital que seja assim, aquele cara, né? Aquela menina especial para você seguir tudo que ela faz. Substitui pelo modelo apresentado no Espiritismo, que eu te garanto, vai ser bem melhor para você. Um modelo que inspira tolerância, que não faz cortejo de vaidades, que não gosta de ser, que não está interessado em ser necessariamente aclamado pelas grandes multidões, que escolheu uma cidade pequenininha para poder plantar as sementes de vida e esperança para a humanidade inteira, que escolhe 12 apóstolos, tão ou mais imperfeitos do que nós, e deixa nas mãos deles as sementes para poder produzir esse edifício consolidado do cristianismo primitivo. E deu certo. Tanto que a gente está aqui hoje tentando repetir esse exemplo. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação à moda. Moda no sentido daquilo que se repete, daquilo que tem sido veiculado com frequência, né? No cotidiano, nas redes sociais, porque há certos padrões apresentados pela nossa sociedade que são completamente contrários aos valores que nós abraçamos dentro do Espiritismo, né? Fugir de toda presunção. Algumas pessoas já me perguntaram: Patrícia, o que você acha? Você acha que a prática da caridade promove imunização espiritual contra o Covid ou outras doenças? Olha, eu acho que espíritos muito melhores do que nós morreram martirizados de forma muito piores do que as sequelas do Covid. Então, essa questão de imunização espiritual, por mais boa intenção que eu entenda que haja nessa pergunta, pode ter um pouco de presunção. O bem é o nosso móvel, né? Inclusive dentro da doutrina, fora da caridade não há salvação, porque é a única forma de nós alcançarmos a Deus. Não há outra porta. Os espíritos são muito claros. A caridade, com o desinteresse pessoal, esse é o móvel para que nós possamos evoluir cada vez mais e sempre. Então, fugir de toda a presunção que seremos protegidos de todo o mal por sermos cristãos, espíritas, homens de bem, ou expressão que, infelizmente, tem sido tão deturpada hoje em dia, né? Prefiro ficar com a definição de homem de bem de Kardec, colocada em O Livro dos Espíritos, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Fugir dessa acreditação de que somos mais valorosos ou evoluídos do que somos de fato, que são traços de orgulho. Fugir de toda rigidez excessiva e de julgamento alheio, de toda crítica, que é uma observação importante, principalmente nessa época que a gente está há exatos 12 meses, né, do processo de eleições. Então aí vem uma fase igualmente decisiva para o nosso processo de transição planetária. Recordemos o conselho de André Luiz, espírito: o mal não merece comentário em tempo algum. Vamos focar na construção positiva, né, da nossa sociedade, do nosso contexto, com os recursos que a gente tem, e deixemos a cada um com suas obras. Então, Emmanuel continua dizendo nessa mensagem sobre a missão do Espiritismo: há milênios a mente humana vai gravitando em derredor do materialismo, buscando angariar e construir patrimônios efêmeros, relacionados à transitoriedade da vida física, nutrindo isso como se fossem pesadelos de variadas espécies. Guerras deflagradas, consumindo as forças humanas por conta dessa ânsia do poder. Flagelos de múltiplas expressões, tendo uma repercussão muito dolorosa. Porém, com a morte do corpo, não se extingue a existência. E além túmulo, esses espíritos em estado de profunda perturbação, atentos às imagens que a ilusão lhes armou no caminho, continuam escravizados a esses interesses que já não fazem mais sentido, porque o mundo material eles precisaram deixar para trás. Então, observe como o Espiritismo traz essa mensagem coletiva que foi espalhada simultaneamente em vários locais do mundo, a milhões de pessoas, de todas as idades, de todas as condições,
sem nenhum tipo de predileção, para que a mensagem fosse uniformizada. A pandemia, e esse, né, é o nosso desejo mais sincero, uma das suas propostas, com certeza, nesse período que a gente está passando, né, de transição, veio para que a gente possa fazer uma reflexão enquanto a tempo, para que a gente reavalie as nossas ações, a forma como nós agimos, como nós nos comportamos, com o objetivo de realinhar aquilo que nós achamos equivocado porque ainda dá tempo. A pandemia nos mostrou o seguinte, ó, você está se achando, né? Porque tem dinheiro no banco, porque tem beleza, porque é muito jovem. Deixa eu te contar uma coisa. Aquilo que você acha que você tem controle, você não tem controle de nada. Pode ocorrer como um fenômeno natural e instrumento do progresso, uma grande pandemia que afete a todos, em todas as posições sociais, em todos os países do mundo, a todas as idades, sem privilégios de raças nem de crenças excluídas, né, blindadas em relação a essa contaminação, e você será obrigado a parar. Você será convidado a exercer a maleabilidade, a trabalhar, a se comunicar, a compartilhar a sua vida de um modo diferente. Porque, cá entre nós, você não vai ficar 2 anos parado, esperando a pandemia acabar. Essa, eu confesso, foi a minha ideia inicial. Quando em março soube do primeiro caso na China, a primeira ideia que eu tive foi: isso não vai chegar no Brasil, não. A gente está blindado. Coração do mundo, pátria do evangelho. Tá tranquilo. Daqui a pouco, teve o carnaval, né? Daqui a pouco os casos aumentando. Aí eu falei: meu Deus, chegou. Mas não vai durar muito tempo, não. Isso só vai durar 15 dias, tenho certeza. Daqui a pouco a gente está no centro de novo. Pode manter os seminários em junho. Tá tranquilo, vou manter as palestras presencial e tal. E aí nós já estamos quase 1 ano e 8 meses, né? Nesse processo. Então, particularmente, eu faço essa confissão. Foi um aprendizado gigante. Um aprendizado gigante. E é um aprendizado gigante, tem que ser para todos nós mesmos. Essa é a função, né, desses grandes eventos. A gente tem que sair transformado de algum modo. Não pode continuar fazendo a mesma coisa, né? Porque como nós estávamos fazendo, não estava inteiramente condizente com esse processo, né, de tolerância, de respeito e de humildade. Então, Emmanuel continua esse texto dizendo: em plena vida livre, o espírito guarda quase sempre essa posição da criatura iludida do passado. E aos poucos, a sua venda dos olhos vai caindo e ele vai tateando nas sombras até que percebe a realidade estuante diante dos seus olhos. Mas, enquanto encarnado, nessa obstinação por disputar as satisfações egoísticas entre os companheiros da carne, essa competitividade sanguinária quase, né, que a gente vê, a cultura do ódio se alastrando, uns em relação com os outros, os preconceitos culminando em assassinatos e outros crimes, esses enganos sob o ponto de vista dos sentimentos, a falta de responsabilidade afetiva, todos esses hábitos perniciosos, eles também têm um certo alastramento durante essa nossa vilegiatura carnal por conta das distrações que a carne também favorece. Mas a gente precisa lançar o nosso olhar para o futuro, porque nós somos espíritos imortais, tendo temporariamente uma experiência no planeta físico, né? Mas nós não ficaremos nessa condição para sempre. Pelo contrário, essa condição é transitória justamente porque é a experiência necessária para que a gente possa ir mais além. E dentre esses equívocos, quantas vezes nós nos fixamos, né, em sentimentos negativos de ódio, de inveja, de ressentimento, de mágoa. E isso vai sendo, de certo modo, cristalizado, né, no nosso espírito. E quanto é difícil
de se libertar de tudo isso. A gente, sem perceber, senta, né, para assistir o jornal, para assistir a novela. Quando a gente se dá conta, a nossa boca é só crítica. A gente está falando mal das notícias, está falando mal dos governantes, está falando mal dos atores, está falando mal do mundo. Daqui a pouco a nossa visão perante a vida muda. Uma boca acostumada a criticar não tem um olhar acostumado a agradecer. É impossível, não dá para conciliar. Então, é super importante manter a vigilância sobre essas pequenas ações do dia a dia para que a gente possa se observar e perceber. Será que o meu compromisso está atinente à missão do espiritismo que eu abracei? Aclarar consciências, repartir a paz, compartilhar tolerância, colocar o respeito como base das relações com todos? Ou eu faço isso no centro, né? Quando eu vou para o canteiro de fraternidade, eu sou assim, mas quando eu volto para as minhas atividades, eu sou outra pessoa. E assim, não nos enganemos, o poder do hábito, ele é incontestável, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. A gente começa no bem fazendo sacrifício. Precisa acordar cedo para se preparar junto com o grupo, por exemplo, que vai distribuir a sopa. Tem sempre aquele compromisso de ir para o centro, arrumar o salão, por exemplo, né? Ficar na biblioteca. Isso dá trabalho, demanda tempo, preparação, constância. Com o passar do tempo, a gente observa que esse hábito já foi enraizado. Assim como são para as coisas boas, também são para as coisas ruins. A gente começa com escarnecimento, né? Aquela fofoquinha só entre amigos, que eu ligo pelo WhatsApp para minha amiga para ficar comentando da vida dos outros. Dali a pouco aquilo já toma um tempo muito grande na minha vida e eu não faço mais nada de útil em relação a isso. Então é importante que a gente também possa refletir sobre tudo isso. Emmanuel vai dizer ainda que essa nova fé trazida pelo Espiritismo vem alargar a senda de todos nós para mais elevadas formas de evolução. O Espiritismo traz uma chave para os ensinamentos do Cristo, né? Explica o Evangelho não como um conjunto de regras disciplinares nascidas pelo capricho humano, mas como uma mensagem salvadora de fraternidade, de alegria, de comunhão, de entendimento, abrangendo as leis mais simples da vida. É verdade que a gente não consegue ainda viver o Evangelho em completude. E isso não deve nos causar em nós uma sensação de improdutividade. O Evangelho é a meta. O Evangelho é o caminho. A gente precisa se esforçar para viver cada vez mais os ensinamentos do Evangelho e começar por aquilo que a gente já consegue fazer. Se eu ainda não consigo, né, honrar de uma forma completa e perfeita como eu gostaria meu pai e a minha mãe, eu posso começar respeitando a existência deles. Se for para mim, por exemplo, no caso de desafeição da minha vida, eu posso começar orando por eles e agradecendo a eles pelo dom da vida, né? Se eu não consigo ainda perdoar alguém que me ofendeu, e no fundo ainda guardo uma mágoa com respeito a isso, e já consigo me sensibilizar pelos órfãos, né? Que são esses carecentes, né? Que às vezes a gente tem a impressão que a vida deu-nos nos braços, como se fossem filhos do caminho para que a gente pudesse amparar, nem que seja pelas nossas preces, que a gente comece por esse lado, né? Se eu não consigo ser obediente e resignada aos desígnios celestes, mas já consigo orar pelos meus adversários, que eu ore por eles, né? Se eu consigo perceber que, de fato, todos nós merecemos a chance, mesmo cometendo erros, que eu comece fazendo isso. Consegue perceber? Talvez a gente não consiga hoje vivenciar todas as propostas que o Evangelho nos estabelece, mas o Espiritismo nos ensina a perseverança, a fazer aquilo que eu já consigo, enquanto eu busco condições de fazer mais ainda. Por isso, Emmanuel vai dizer, só a doutrina espírita pode nos guiar
na solução dos problemas, do destino e da dor. Emmanuel não está dizendo que a doutrina espírita é exclusiva como caminho de salvação. Kardec deixa isso bem claro no capítulo 15. O dogma, né? Fora da igreja não há salvação, não funciona no espiritismo. Aqui Emmanuel está dizendo o seguinte: a doutrina espírita, só ela pode nos guiar nos problemas do destino e da dor, porque só ela consegue fazer uma aliança perfeita entre ciência e religião, a ponto de nos explicar racionalmente por que a gente sofre, nos ajuda a nos resignar e obedecer os desígnios supremos e a entender que a dor é o caminho que a vida nos concede para a gente voltar para o amor. Sinceramente, não conheço outra doutrina, outra filosofia, outra ideia similar. Então é nesse sentido. Alguns, infelizmente, ainda veem a doutrina como algo enfadonho. Ah, mas tem que estudar muito. Nossa, mas é chato, né? Aquele livro dos médiuns não tem uma figurinha. Aquelas questões do livro dos espíritos, né? Umas questões batidas. O trabalho é a lei da vida. E o estudo demanda muito trabalho. Pelos exemplos trazidos na obra do Céu e Inferno, a gente tem relatos de espíritos evocados em diversas condições no mundo espiritual, tem para escolher. Pelas reportagens do mundo espiritual, na já citada coleção A Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, nos romances de Emmanuel, Ave Maria. A gente tem ali um repositório imenso de sabedoria, as terapêuticas que Joana, inclusive, propõe, psicológicas à luz do Evangelho, para que a gente possa enfrentar os nossos conflitos de outro modo, isso é uma bênção. Então, o Espiritismo nos apresenta Jesus, né? Nos estimulando a necessidade de vencer as amarguras, né? De superar esses desafios com base na bondade e no amor. Jesus nos educa para a felicidade integral, para a compreensão e o serviço. A gente vê ele nascer apagado numa manjedoura e crescer como ponte entre o céu e a terra na sua cena final para a divina ressurreição. Ou seja, a gente consegue pelo Espiritismo entender os milagres do Evangelho, entender o fenômeno da mediunidade dos apóstolos, a reencarnação na Bíblia, os comportamentos de Jesus, porque ele disse o que disse, porque ele fez o que fez, e porque ele não disse e não fez certas coisas. E aí, gente, já chegando para o final, Emmanuel vai dizer: o Espiritismo será a força do cristianismo em ação para reerguer a alma humana e sublimar a vida. Justamente por conta dessa ideia do trabalho, do enfrentamento das nossas experiências. E aí ele vai falar: esqueçamos o paraíso distante para arregaçar as mangas e ajudar agora na construção do nosso próprio céu. Nós estamos sendo convocados nesse período de transição planetária para a construção do nosso próprio céu. Muitos de nós ainda estamos passando por expiações dolorosas. E a gente sabe que a função das expiações é a reparação das faltas para a gente, entre aspas, zerar o jogo, voltar à condição de antes, de quando a gente tinha as provas escolhidas ou as provas oferecidas para que a gente possa crescer. A cruz que a gente ainda carrega não necessariamente já é a cruz do Cristo. Sabe aquela cruz de que haverão perseguições, que os cristãos serão perseguidos por amor ao nome de Jesus? As cruzes que a gente carrega provavelmente ainda são as nossas próprias, as que nós cavamos sobre os nossos pés. Mas a gente vai chegar ao ponto de carregar as cruzes do Cristo. A gente está colaborando nesse processo justamente para que as oportunidades iluminativas se elevem e para que a gente possa ter condições melhores de viver com mais felicidade, com mais bem-estar. Por enquanto, a vida é trabalho. E todo o bem que a gente fizer, não duvidemos disso,
recairá sobre nós em bênção e em luz para o caminho imenso que ainda nos falta percorrer. E o Espiritismo tem muito a nos auxiliar sobre isso. Porque doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina desse aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Estamos no caminho certo e ainda temos muito trabalho a empreender, mas o Cristo está conosco. Então, o que nós haveremos de temer, não é verdade? Meus amigos, quero agradecer penhoradamente. Uma boa noite a todos e muito obrigada.